Graça e paz, amados, tudo bem? Que bom ter vocês aqui em nosso canal, acompanhando tudo que tem sido preparado com tanto amor, tanta dedicação, para que você possa receber aí, de onde estiver, um conteúdo que vai acrescentar conhecimento a respeito da palavra de Deus sobre a sua vida. Se você está nos visitando pela primeira vez ou se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber um conteúdo sempre atualizado de tudo que está sendo preparado aqui por nós para você acompanhar, tá bom? Compartilhe também as ministrações, o conteúdo das aulas com seus amigos e familiares que estão gravados aqui na nossa playlist. Este é o curso Conhecendo Mais a Deus e hoje teremos a segunda aula com o tema Perdão. Meu nome é Edna Andrade e agradeço por você que está aí conectado, assistindo esse vídeo, com esse interesse em conhecer mais a Deus. Eu oro para que, muito além do intelecto, que esta aula fique gravada também no seu coração, amém? Então vamos lá. O perdão que nós vamos abordar nessa aula é o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E para falar sobre perdão é necessário entender o que é o perdão e por que nós necessitamos deles, amém? Então eu peguei uma definição que, de acordo com a língua portuguesa, a definição de perdão é a seguinte: perdão, ação pela qual uma pessoa é dispensada ou desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação. E ainda tem outra definição que diz assim: ação de livrar-se de uma culpa, ofensa ou dívida. Então eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio para a gente seguir uma lógica, tá bom? Existia uma culpa, existia uma dívida a ser paga, e uma dívida a ser paga por mim, por você, e nós fomos desobrigados, ou seja, ficamos isentos dessa dívida. Uma dívida que foi originária, né, do fruto dos nossos pecados. Mas aí você pode até me perguntar, falar assim: não, Edna, mas eu não tinha nenhuma dívida. E eu quero te informar, meu irmão, que embora talvez você não soubesse, existia sim uma dívida a ser paga por mim, por você, tá? Tínhamos um preço a pagar em função dos nossos pecados. E aí nós precisamos entender o que é o pecado. Não tem como falar de perdão sem tocar no assunto pecado, né? E eu vou trazer também a definição de pecado para vocês. Vamos lá. O que é o pecado? Do grego hamartios significa errar o alvo. Errar o alvo. Então, nós erramos o alvo quando não conseguimos estabelecer um padrão que foi um padrão estabelecido, né? E nós desviamos esse padrão. Existia um alvo a ser atingido e nós não conseguimos, por algum momento, por algum motivo, atingir este alvo. Simplificando de uma maneira mais, traduzindo para os nossos tempos, simplificando, pecado é tudo o que fazemos em desobediência à palavra de Deus. Este é o significado de pecado. Mas será que só eu cometi essa desobediência? Será que só você cometeu essa desobediência à palavra de Deus? E a resposta está lá em Romanos 3:23. Eu quero que você acompanhe comigo. Se possível, anote também essas referências, tá? Para que você possa fazer futuras consultas e meditar sobre esse tema que é tão interessante. Romanos 3:23. Vou ler para vocês. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa é a universalidade do pecado, irmãos. Todos pecaram. E quando eu entendo isso, fica claro para mim que se todos pecaram, eu estou inclusa nessa condição. Você também está incluso nessa condição. E entender isso fica mais fácil para você reconhecer que sim, precisamos de perdão. Tanto eu quanto você. Precisamos de perdão. Porque o que o texto diz é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse destituídos significa afastados. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, esse é o motivo pelo qual nós precisamos do perdão.
Estávamos afastados, destituídos, e o perdão vai fazer com que eu me aproxime de Deus, tá bom? E aí, quando eu admito essa condição de pecador, eu reconheço que preciso do perdão e fica mais fácil para você entender a necessidade desse perdão sobre a sua vida. Em Isaías 59, versículo 2, parte A do versículo, diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Irmãos, o pecado tem acompanhado a humanidade desde o início, e nós sabemos disso, né? Através do pecado de Adão e de Eva, lá no Jardim do Éden, o pecado entrou na humanidade e por inúmeras vezes o homem tentou, por conta própria, resolver essa questão, solucionar esse problema, procurando algo que viesse trazer paz e redenção para a humanidade, né? Mas todas as tentativas foram em vão. E Deus já tinha o plano, Deus já tinha a solução, inclusive já tinha o momento exato, o momento certo para agir com relação a esse problema. A Bíblia chama esse tempo de plenitude do tempo, que está escrito lá em Gálatas 4:4. Vou ler para vocês, tá bom? Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Então, essa foi a solução do pecado, para o pecado e as suas consequências. O Filho de Deus vir para essa terra foi o início da parte mais importante do plano para resgatar a humanidade desse afastamento, porque ela estava condenada, sim, a viver longe de Deus. Por conta do pecado, claro. Mas o nascimento de Deus, o nascimento de Jesus, foi o início para que esse plano viesse a ser colocado em prática. Mas para esse plano entrar em prática, Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, existia uma dívida, né? E o nascimento de Jesus foi o início para que esse preço fosse pago. Mas tem uma condição aqui, né? A condição é: sem derramamento de sangue não há perdão. E aqui nós nos deparamos com essa condição de que era necessário que houvesse esse derramamento de sangue. Sem esse derramamento de sangue não haveria perdão. Efésios 1:7 diz que nele temos a redenção, por meio do seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, Jesus, através do seu sangue, nos trouxe a redenção por meio do seu sangue. É o que está escrito aqui. Jesus é o sacrifício perfeito, né? Porque nós não estamos falando do pecado de uma pessoa, nós estamos falando do pecado de uma humanidade, de toda a humanidade. Por isso que não podia ser o sangue de qualquer pessoa, não poderia ser qualquer sangue. Precisava ser um sangue de alguém santo, de alguém puro, como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, que não tivesse nas mesmas condições que nós estávamos, né? E só Jesus cumpriu com essas exigências, só ele conseguiu ter um padrão tão elevado para que viesse a cumprir esses requisitos e fazer o que nenhum outro homem poderia fazer. Amém? E esse foi o preço que ele pagou, o preço dos nossos pecados. Existia uma dívida, como eu disse lá no início, né? Existia uma dívida a ser paga e ele pagou com o sangue por todos os nossos pecados. Essa dívida foi paga na cruz, né? Nós chamamos de justificação. Nós fomos justificados porque aquela dívida que existia foi paga na cruz através de Jesus. E isso é o máximo, esse é o maior acontecimento de todos os tempos. Eu quero que você preste muita atenção e que você abra o seu coração para entender esse momento que foi um marco na nossa vida, quando Jesus paga essa dívida por todos nós na cruz. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, na cruz o pecado foi pago, essa dívida foi quitada. E quando você crê e reconhece esse sacrifício, você passa a ter direito da quitação desse débito, né? Lá na cruz. Só que foram 2 momentos, tá? E eu quero destacar isso aqui. Na cruz os pecados foram pagos, a dívida foi quitada, a dívida foi paga. Quando Jesus diz, está consumado, ele também está se referindo a isso, tá? Ó, a dívida foi paga, tá tudo pago. E o outro momento é quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Esse é o momento em que os seus pecados são perdoados. Então, são 2 instantes, são 2 momentos onde Jesus paga, quita essa dívida, e no segundo momento, quando você aceita e o reconhece, né, como Salvador, aquele que pagou, que zerou essa dívida, você recebe o perdão de Deus, tá? A justificação, ela ocorre só uma vez e ela já ocorreu, ela já aconteceu lá na cruz. Foi quando ele pagou a dívida, fomos justificados. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, a justificação, pelo sangue de Jesus. Nele nós fomos justificados. E no momento em que você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o perdão dos seus pecados. Mas seria tudo perfeito se a gente continuasse nessa condição, né? Mas o que eu tenho para te dizer é que, infelizmente, enquanto nós estivermos nessa terra, o pecado, ele vai ocorrer novamente na sua vida. Mas Deus já sabia de tudo isso, né? Que nós poderíamos cair em pecado novamente. E o que acontece é que quando você peca, você fica triste e você se sente afastado de Deus, né? Você se sente novamente naquela condição. Eu pequei, eu fico triste e eu não estou mais em comunhão com Deus. E Deus já sabia de tudo isso, tá, amados? Ele já sabia que nós passaríamos por isso. Infelizmente, embora não seja uma regra e não deva ser constante, mas essas exceções vão acontecer, tá? E eu quero ler para vocês, quero deixar aqui, continue anotando para que vocês possam fazer um estudo depois e fazer essas consultas nessas referências, porque Deus deixou esse caminho para o perdão para que quando isso acontecesse, você pudesse encontrar essa paz novamente, né? Essa paz que foi perdida e essa consciência do perdão que você havia adquirido no momento da sua conversão, para que você viesse a ter essa consciência do perdão novamente. Então, Atos 3:19, nós temos o primeiro passo para você adquirir esse perdão, para você trilhar esse caminho do perdão. Atos 3:19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que os seus pecados sejam cancelados. Algumas traduções dizem assim. Então, esse é o primeiro caminho para que você venha trilhar esse caminho do perdão, esse é o primeiro passo, para que você venha trilhar esse caminho, sabendo que esse arrependimento, que diz aqui, arrependam-se, pois, é você se arrepender, não é sentir um remorso, é você realmente se arrepender de fato. A palavra arrependimento, inclusive, uma das traduções é você seguir na direção oposta, né? É você mudar o caminho que estava sendo trilhado, é você ter uma metanoia, que é a mudança de mente. Então, quando você tem esse arrependimento sincero, você reconhece que errou, é o primeiro passo para você receber o perdão de Deus, tá bom? Vamos para o segundo passo? O segundo passo está lá em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Então, esse é o confessar, que é o segundo passo para que você alcance esse perdão. O confessar, que está aqui nesse versículo, na verdade, ele nos dá o caminho para você restaurar essa comunhão que havia sido perdida com Deus quando nós pecamos. E
E você passa a ter novamente essa confiança a respeito do perdão de Deus. A palavra confessar, ela significa concordar, né? E concordar com quem? Então, a gente consegue até aplicar isso de uma maneira muito lógica na nossa caminhada, porque o confessar, o arrependimento e a confissão, quando você tem essas atitudes, você está agindo sobre a ação do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então, quando você se arrepende, quando você confessa que realmente aconteceu este pecado, você está dizendo, é como se o Espírito Santo estivesse falando para você, ó, você pecou, você errou. E você, na concordância, você nessa confissão, você está concordando com ele. Você está falando assim, não, realmente, Espírito Santo, eu concordo, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu confesso que eu pequei. Essa é a tradução mais clara sobre a palavra concordar, perdão, confessar, né? Quando nós concordamos com o Espírito Santo. E se realmente houve esse pecado, você realmente precisa se arrepender, confessar, não procurar justificativas nem desculpas para se achegar a Deus e pedir perdão. Não, confessando o que realmente aconteceu, sendo claro com todas as letras, dando nome, porque pecado tem nome e sobrenome. Então, quando você se achegar a Deus para fazer essa confissão, seja claro, transparente com Deus, porque Deus gosta, né, da sinceridade do nosso coração. Então, diga exatamente o que aconteceu, sem tentar justificar o erro. 1 João 1,8, quero que vocês anotem também, diz assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Repara que esse versículo, irmãos, ele foi escrito para nós, cristãos, ele não foi escrito para outras pessoas, ele se aplica a nós. Então, Deus está falando aqui, se a gente está afirmando que não tem pecado, a gente está enganando a nós mesmos, porque Deus não se engana a nosso respeito. Então, não se engane você também, né? Não devemos nos enganar achando que eu não tenho pecado, então não preciso seguir esses passos, me arrepender e confessar. Não se engane, tá bom? Se você diz que não tem pecado, você já pecou. A questão que às vezes fica a dúvida, né, e gera polêmica, é que as pessoas falam, não, se Jesus já pagou a minha dívida lá na cruz, por que eu preciso confessar e pedir esse perdão? Precisa sim, porque essa comunhão, ela precisa ser restaurada e restabelecida, né? Você precisa, muito mais até para que você consiga se achegar a Deus com essa confiança de que realmente Ele perdoou os seus pecados, e para que você não venha a se sentir culpado toda vez que você estiver diante da presença de Deus, né? O pecado foi perdoado, dívida paga e o pecado perdoado. A única coisa que nós somos devedores nesse momento, irmãos, é da graça de Deus, né? É a única coisa que somos devedores. Como foi dito na aula anterior pelo Lucas, a graça, que é o favor imerecido de Deus. Nós realmente não merecíamos essa graça tão maravilhosa e esse favor imerecido. Mas Ele nos amou e nos perdoou e estamos debaixo dessa graça maravilhosa. Amém? Terceiro passo está lá em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, esse é o terceiro passo, é crer. É um ponto muito importante e assim como toda a nossa caminhada cristã e tudo que envolve as coisas do reino de Deus, crer é a base, ter fé é a nossa base. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa crer que realmente foi perdoado e não duvidar da eficácia do perdão de Deus sobre a sua vida. É crer que Ele te perdoou e que você agora está perdoado sim, que você tem livre acesso a Deus, né? Em uma das nossas aulas ministradas aqui na igreja, eu fiz uma enquete e perguntei para os irmãos, né, se em algum momento da caminhada cristã
eles já haviam se sentido não perdoados por Deus. E, para minha surpresa, muitos falaram, inclusive, né, que de acordo com alguns pecados, eles haviam sentido que não eram capazes de receber esse perdão, que não sentiam esse perdão de Deus sobre a sua vida. E esse é um ponto que, como na aula gerou polêmica, eu queria também esclarecer aqui, né? Perdão, amados, não é um sentimento, né? Nós não estamos falando de um sentimento. Então, eu até fiz uma pergunta capciosa, que eu levei eles, induzi eles a responder dessa maneira, como um sentimento, mas na verdade perdão não é um sentimento. Perdão não se sente, perdão você sabe, perdão você crê, perdão você entende, né? E a partir do momento em que você conhece as verdades bíblicas, conhece o que a palavra de Deus diz a respeito de como você deve proceder para adquirir o perdão, o que você tem a fazer é o que a Bíblia diz para você fazer. Então, se a Bíblia te orienta a seguir um caminho, como foi o conteúdo que eu acabei de passar aqui para vocês, se arrepender, confessar e crer, você adquiriu o perdão de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina, não é o que a igreja A ou B está ensinando, não. A nossa base é a base bíblica, então o que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Esse é o caminho para que você alcance e receba esse perdão de Deus, né? E numa outra enquete também na aula, eu perguntei se havia algum pecado que, na opinião deles, não poderia ser perdoado por Deus, né? E eles falaram que não, que existem sim pecados que não são perdoados por Deus. E aí eu perguntei, mas quais pecados não são perdoados por Deus, né? E surgiram das mais variadas respostas, os mais diversos tipos de pecado. E a resposta que eu tenho, amados, para vocês, está na Bíblia também. Tem uma base bíblica aqui respondendo acerca do pecado que não é perdoado, né? O pecado que não é perdoado, ele está lá em Mateus 12:31. Mateus 12:31, eu vou ler para vocês. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, essa é a resposta, né? O pecado que não é perdoado por Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Blasfemar contra o Espírito Santo, insultar, duvidar do Espírito Santo, você está realmente ofendendo a Deus, e esse é o pecado que ele deixa claro aqui, que não será perdoado, tá bom? Quanto aos demais pecados, né, que foram citados na aula, a resposta está em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então essa é a resposta, porque aqui Deus não está citando o pecado A, o pecado B ou o pecado C. Ah, esse eu perdoo, esse eu não perdoo. O que ele não perdoa, ele deixou claro aqui. Mas os demais, todos os demais, né, que são inúmeros, ele fala que se você confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Então, essa é a resposta que você tem que ter guardada no seu coração, essa é a clareza que você tem que ter para que você não venha a ficar debaixo de uma condenação, até pensando que, nossa, eu menti, eu não deveria ter agido daquela maneira e agora eu estou separada de Deus, eu não vou conseguir alcançar o perdão de Deus. Não pense assim, irmãos. O intuito de trazer esse conhecimento para vocês é exatamente esse, né? Trazer conhecimento, clareza a respeito do que Deus deixa para você, o que Deus deixou escrito para você e o que Deus recomenda que nós venhamos a fazer quando isso acontecer, tá? Embora, como eu disse, o pecado não deva ser uma constante na vida do cristão, ele vai acabar acontecendo, né? Ficamos tristes, sim, isso entristece o nosso coração e o coração de Deus. Mas Deus já sabia de tudo isso e deixou até um recado pra gente aqui, ó, em 1 João 2:1. Eu quero ler para vocês também.
Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele faz aqui a referência, né, a Jesus Cristo, que é o único justo, o justo que, se tivermos cometido pecado, ele é o intercessor junto ao Pai, que vai, junto ao Pai, nos garantir esse perdão. E essa é a certeza que você tem que ter na sua vida. 1 João 2,1, nunca se esqueça disso. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então, entender como funciona o perdão, entender essa graça maravilhosa e esse perdão de Deus sobre as nossas vidas, muda a maneira como você se relaciona com Deus, né? Porque você passa a se achegar, a se aproximar de Deus, não apenas como um pecador distante, mas como um filho amado, né? De que recebeu o perdão, de que foi amado, que foi escolhido e que tem esse perdão sobre a sua vida, sim, embora a acusação, a culpa, muitas vezes quer te impedir, quer te afastar de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. O que Deus nos orienta, o que Ele nos ensina, é que você deva ter, sim, essa certeza e essa clareza à luz da palavra de Deus. Não é um conhecimento que esta igreja esteja trazendo como novidade, não. É o que está na palavra, tá bom? Então, quando você se achegar diante de Deus, se aproxime com essa alegria, sendo grato, porque quando você reconhece, né, quando você entende melhor sobre o perdão, você fica até mais fácil ser grato, né? Fica até mais natural ter essa gratidão pelo que ele fez, porque você entende exatamente como foi esse processo do perdão e ele se renova, né? Mesmo que isso venha acontecer novamente, ele está ali para te perdoar e todas as vezes que você, com o coração contrito, se aproximar dele, a palavra de Deus também fala, não está aqui, não vai passar no vídeo aí, mas a palavra de Deus fala que é um coração contrito e quebrantado, Jesus jamais lança fora. Então, quando você se aproximar de Jesus, quando você se aproximar de Deus, em relação ao pecado, esteja com o seu coração quebrantado, contrito ali, que eu tenho certeza que Deus vai te perdoar, que Ele vai receber esse pedido de perdão e vai trazer para você essa paz de novo no seu coração, para que você venha a restabelecer essa comunhão com Ele, tá bom? Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo, tá? E que você possa colocar em prática na sua vida, porque a palavra de Deus, como toda a palavra de Deus, né, ela é uma palavra para ser praticada e não apenas conhecida, tá bom? Então que você possa colocar isso em prática, certo? Confiante, crendo nesse perdão de Deus para sua vida e que você seja livre, tá? Porque foi para isso que Cristo nos libertou, para que sejamos livres. Foi para isso que Ele fez todo esse plano, foi para isso que Deus construiu todo esse plano maravilhoso, foi por isso que Ele pagou essa dívida lá na cruz, para que você seja livre. Não carregue sobre si o preço ou a dúvida do pecado, tá bom? Deus abençoe todos vocês e nos veremos nas próximas aulas. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.